Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês se encontrem bem e sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã se encontra lá em Provérbios, capítulo 20, o versículo ao versículo 24, que diz assim: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Meu irmão e minha irmã, o fato é que nós não sabemos o que nos espera à frente. Não sabemos o que nos aguarda adiante, porque na verdade a nossa história não está em nossas próprias mãos. A nossa história está nas mãos do Senhor. O Senhor é que promove em nós, o Senhor é que está, meu irmão e minha irmã, está promovendo em nós a sua vontade e assim fazendo, realizando em nós os atos necessários para que a sua vontade prevaleça. Assim, como diz aqui muito bem o sábio em Provérbios, os passos do homem, eles são dirigidos por Deus. Então, como eu vou entender? Como eu vou compreender os propósitos de Deus para a minha vida? Como eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? Pois, sinceramente, os pensamentos e a vontade de Deus são muito maiores, infinitamente maiores e melhores do que os meus pensamentos e as minhas próprias vontades. Portanto, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Propósitos esses que são insondáveis da nossa parte. Propósitos esses, meus irmãos, que são até determinado ponto, inescrutáveis para nós. Então nós não compreenderemos os caminhos de Deus, nós não entenderemos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, porque a vontade do Senhor, ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós temos dificuldades, muitas vezes, de entender por que o Senhor não nos conduziu por aquele caminho que aos nossos olhos seria o caminho mais fácil, mas preferiu nos conduzir por um caminho que aos nossos olhos seria um caminho mais difícil de percorrer. Mas, como diz novamente aqui o sábio em Provérbios, como nós vamos entender os caminhos de Deus para as nossas vidas, meus irmãos? Nós devemos apenas aceitar aquilo que o Senhor nos entrega, aceitar o cumprimento da sua vontade sobre as nossas vidas, porque se assim não for, nós passaremos toda a nossa vida confusos, passaremos toda a nossa vida infelizes, porque não estaremos de fato aceitando aquilo que Deus tem reservado para nós e aquilo que Deus tem realizado em nós. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor, ele é dono da sua vida. Ele é dono das nossas vidas, Ele é dono das nossas histórias, Ele é dono dos nossos caminhos, Ele é dono, portanto, de todo o nosso ser, de toda a nossa existência. E assim então Ele guia os nossos passos, e assim então Ele, por conta da sua vontade, de acordo com a sua vontade, Ele guia a nossa vida para que nesta terra nós venhamos a cumprir os propósitos que Ele tem estabelecidos para cada um de nós. Não tente entender os caminhos de Deus para a sua vida. Não tente compreender por que Deus fez assim, mas não fez daquela outra forma. Por que Deus preferiu, nesse momento, agir desta maneira e preferiu não agir de uma outra forma. Nós temos apenas que olhar para Deus e confiar plenamente que, com certeza, os caminhos dele são muito melhores do que os nossos. A vontade dele é muito melhor do que a nossa. Assim, então, até certa medida, compreenderemos o que Deus quer para as nossas vidas e então estaremos à sua disposição para que Ele cumpra os seus propósitos sobre cada um de nós. Não tem jeito, meu irmão e minha irmã. O fato é que devemos confiar e aguardar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem reservado para nós, por exemplo, durante todo este dia que se inicia. Mas Ele tem sempre o melhor
para nós. Ainda que aos nossos olhos não seja, mas aos olhos do Senhor e de acordo com seus propósitos, o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.